Meu nome é Lucinere, eu sou nutricionista e, além de nutricionista, sou diretora de escola. Na sua escola, no seu trabalho, você, o que você faz para influenciar a leitura dos seus alunos? Nós temos um projeto muito bacana lá na escola que se chama Gente que Lê. É uma parceria que nós temos com um pesquisador de livros. É uma pessoa que entende qual é o melhor livro para determinada faixa etária, o que é mais atraente. Nós temos uma parceria com ele e ele nos fornece vários livros para as crianças poderem ir lendo ao longo da semana. Então, como que a gente faz? Toda sexta-feira, as crianças desde 1 ano de idade até o quinto ano, crianças com 11 anos, levam toda sexta-feira um livro para casa, que eles leem um livro no final de semana e devolvem na segunda-feira. Esse livro eles que escolhem, diante de todos os livros que tem para aquela turma, pode ser em inglês, pode ser em português. E na segunda-feira, quando eles trazem o livro de volta, eles falam para os amigos como que esse livro foi interessante ou não. O que que eles acharam do livro? E assim, obrigatoriamente, a criança está lendo um livro por semana, 4 livros por mês, né? E estamos incentivando a formação de leitores dessa forma. E são livros diferentes, né? Então eles ficam com uma vasta gama de possibilidades de livros para eles lerem. E você também tem um projeto para influenciar os seus funcionários a lerem, Ah, é verdade. É não verdade, é? nós temos lá um projeto para os funcionários que é a fome de leitura. Nós pegamos uma geladeira velha, já que eu sou nutricionista, eu liguei essa ideia da cozinha, da alimentação com a leitura. E pegamos uma geladeira velha, encapamos, reformamos, deixamos com uma cara distante e fomos recebendo doações de livros. E os funcionários podem pegar os livros que quiserem, levar para casa e devolverem quando quiserem, no tempo que for necessário para a leitura. Você se considera uma leitora? Eu me considero, já fui uma leitora melhor, já li mais do que hoje, desde que a minha filha de 4 anos nasceu. Eu leio um pouco menos para mim, mais para ela. Mas hoje em dia eu devo estar lendo uns 2 livros por mês, assim. Mas eu lia mais, eu lia 4 a 5 livros por mês. Você pode falar um pouco sobre os hábitos de leitura da sua filha? Ah, sim, claro. A minha filha é aluna da minha escola, claro. E além desse livro do Gente que Lê, nós assinamos livros de outras empresas também para ficarmos recebendo um livro novo, né? A gente está até aqui com a estantezinha de livros dela, que fica no quarto, para ela ter esse hábito de pegar o livro todos os dias para ler, então fica numa altura apropriada para ela, vários temas. Aí nós recebemos um livrinho por mês dessa assinatura que nós fazemos. Compramos muitos livros em livraria, que eu adoro ir à livraria. E todos os dias à noite, praticamente, nós lemos um livrinho. Claro que eles se repetem, né? Nós não temos um livro para cada dia. Eles vão se repetindo, ela vai sempre tendo um livrinho da sua preferência também. Mas quase que diariamente nós lemos um livrinho. E quando você era criança, como era seu hábito de leitura? Tinha alguém que costumava ler para você? Nós começamos com. Eu acho, assim, eu tento lembrar disso. Isso é uma informação importante que eu gostaria de ter mais clareza. Mas eu lembro da minha irmã lendo contos de fada. Eu lembro da minha mãe lendo alguns livros, mas não tanto quanto eu gostaria que fosse, quanto também elas não tinham essa instrução na época, né? E eu, quando comecei a ler, com 5 para 6 anos, eu lembro de ter lido alguns livros da Ruth Rocha que eu me encantei, que foi Marcelo Marmelo Martelo, é, O Dono da Bola. Tem um outro de 2 meninas, 2 personagens que agora eu não lembro mais a história. Então, eu me encantei pelos livros da Ruth Rocha, foi a primeira escritora infantil nacional que eu me apaixonei. E eu lembro também de ler muito nas férias escolares.
Nas férias escolares, a minha mãe tinha um papel importante nesse hábito da leitura, porque como ela não queria, eu morava no interior, a gente brincava muito na rua, como ela não queria que eu ficasse o tempo todo na rua, ela incentivava mais essa leitura. Então, eu lembro dela que ela também era professora e também era diretora de colégio público. Ela levava livros da biblioteca do colégio dela nas férias para nós lermos, eu e a minha irmã. Então, eu lembro muito disso, de estar lendo os livros nas férias. E lembro também muito da adolescência, ler toda a coleção de Machado de Assis, que ela tinha uma coleção muito antiga com livros de páginas amareladas, essa de Queiroz, Machado de Assis. Eu fui uma adolescente bem atípica, que gostava muito dessas leituras. E onde que você obtinha esses outros livros? Você disse que pegava alguns da sua mãe. Sim, a E- minha mãe levava. Nós não tínhamos livraria, nós morávamos numa cidade do interior, meus pais ainda moram lá. Nós não tínhamos livraria, não tínhamos biblioteca. Os livros eram da biblioteca desse colégio que a minha mãe trabalhava. Ela pegava esses livros para lá, ela selecionava os livros e nós pegávamos emprestado, tínhamos prazo para devolução e líamos eram esses livros. Em casa eu tinha essas coleções antigas da mamãe, que era de Machado de Assis, essa de Queiroz, esses outros autores. E minha mãe lia muito livrinhos de romance, que na época vendia em banca de jornal. Eu não tinha esse hábito, não era uma coisa que me atraía, não. Não fazia parte da minha leitura, mas eu via minha mãe lendo. Eu acho que isso influenciou também. Minha mãe gostava de ler esses livros e me influenciou ver, acompanhar minha mãe lendo, né? Assim como a minha sobrinha também foi muito influenciada por mim lendo. Ela via muito isso e eu dando os livros para ela. Eu acho que esse é um ato que faz formar leitores, né? Cidadãos mais críticos, leitores. Eu acho que isso é importante. Qual o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Eu ler foi Marcelo Marmelo Martelo, E, da Ruth Rocha. e por que você não esqueceu? Ah, ele é incrível, né? Ele é incrível. Aquela coisa da criança de querer dar outros nomes. Por que se a gente pensar, não faz sentido. Por que colher é colher? Tinha que ser mexedor. É para mexer. Né? Então, o Marcelo, ele quer encontrar outros nomes para os objetos usados no dia a dia que não fazem sentido para a criança. E isso é encantador. O mundo infantil é encantador. E hoje, que tipos de livro você costuma ler? Biografias, assim, comecei a me encantar por biografias nos últimos meses. Talvez no último ano, comecei a ler mais biografias. Romances, adoro romances. É, livro técnico, eu sou uma pessoa que estuda muito. Leio alguns livros técnicos de educação. Livros técnicos de nutrição já não leio muito, leio mais artigos. Porque nutrição, como é uma ciência que está mudando o tempo todo, a gente acaba ficando mais nos artigos do que nos livros. Acabo lendo mais romance, biografia. Aventura não é comum. Religiosos, andei lendo alguns religiosos, alguns livros do Augusto Cury, interessantes, assim, que também falava de teologia. Esses são da minha preferência hoje em dia, E como você adquire esses livros hoje em dia? comprando. Na biblioteca física, eu gosto de botar a mão em livro, eu gosto de chegar, pegar o livro, folhear. Nunca comprei nenhum livro pela internet. Adoro ir à biblioteca, à livraria, perdão, falei biblioteca, livraria. Adoro ir a uma livraria escolher livros. É, Passei isso para minhas afilhadas. Isso é importante dizer. Eu tenho duas afilhadas universitárias e ambas adoram ir a uma livraria comprar livros. Sempre foi meu presente para elas. Vamos na livraria fazer compras. e hoje, qual você tem um livro preferido? Qual é? Olha, hoje eu tô com. Eu tenho assim alguns livros que eu não tiro da cabeceira da Zilda Armes, porque eu sou. A Zilda Armes é meu grande ídolo. Tenho uma admiração enorme pela doutora Zilda Armes. Então,
O livro dela sempre releio páginas. E tem um livro que eu não sei se eu vou lembrar agora, Comer, Rezar e Amar. Cara, eu sou apaixonada por esse livro. Também já reli. Eu acho que é um livro que eu mais reli. Adoro reler. Então também não deixo de ter esse na minha lista dos prediletos. Você pode falar um pouco mais sobre esses dois livros? Ah, da Zilda Arnes, porque eu sempre tive a Zilda como um grande ídolo, né? Falei isso. Ela criou a Pastoral da Criança, ela tem um movimento de assistencialismo, ela foi uma grande revolucionária na saúde, na religião do país, então ela junta dois aspectos que eu tenho grande admiração. Ela morreu de uma forma drástica e deixou uma lacuna aí pra gente. Então, acho que isso me prende muito a ela. E esse Comer, Rezar e Amar, por toda uma história de uma mulher que resolve mudar a vida e viajando. Eu amo viajar, é outra coisa que eu adoro. Então ela vai viajando, conhecendo 3 países diferentes, cada um com uma proposta. De comer, que foi a Itália, outro de rezar, que era a Índia. E por final ela conhece um grande amor. Então, é uma história bacana de uma mulher livre. É bem interessante, eu gosto. Das leituras dos últimos 12 meses, qual ou quais te marcaram mais? Michelle Obama, a biografia da Michelle Obama. E a da Zilda, que também, da Zilda Armes, também foi nos últimos 12 meses. Eu me encontrei na biografia nesses últimos meses. Eu ainda não tinha lido uma biografia. Tô querendo ler da Rita Lee, ainda não li. Também tá na minha lista. Por que você lê frequentemente? Relaxa, faz a gente viajar, torna a mente mais criativa, desliga a gente dos problemas do mundo real, faz a gente pensar em outras coisas. Às vezes são livros que, assim, como eu lia muito Machado de Assis, o Machado de Assis ele era muito descritivo, né? Ele descrevia muitas cenas e a gente viajava naquelas descrições dele. Outro também que eu li muito foi Harry Potter. Um livro tão comercial, né? Mas eu adorava aquele mundo fantástico do Harry Potter, que ela descrevia a luzinha, o que flutuava, todo aquele mundo encantado. Acho que eu gosto desse mundo encantado, que ele nos faz viajar, que o livro nos faz viajar para uma outra realidade, outro mundo. Quantos anos você tinha quando você leu Harry Potter pela primeira vez? Eu devia ter uns 22, 23 anos, por aí. Eu lembro que eu tinha terminado a faculdade, eu não sei se eu estava terminando, a faculdade já tinha terminado. Tô calculando que tenha sido em 98, mais ou menos. Então eu tinha uns 22 ou 23 anos. E por que você se interessou por esse livro? O que você achou interessante nele? Porque a capa sugere que ele seja um livro assim mais infantil. Uhum. Então, por que você, com 22, 23 anos, achou que aquele livro seria interessante pra você? Me foi indicado, na época, uma amiga que também gostava muito de ler, ela falou do livro. Como eu sempre gostei muito desse mundo infantil, eu já terminei, na faculdade eu já trabalhava com criança. Durante toda a faculdade eu já fui monitora e fazia estágio, fazia todos os projetos com criança. Então ela achou que eu ia gostar. E aí eu li o livro do Harry Potter e realmente é um livro infanto-juvenil bem atípico para a época, porque na época a gente não tinha livros infanto-juvenis tão criativos, tão descritivos, que te levassem tanto para um universo fantástico como era o Harry Potter. Então, isso me fez gostar muito deles e ler a coleção toda. Eu li todos os livros. Também foi muito bacana, porque assim, a minha sobrinha, a Luísa, inclusive é a entrevistadora, ela adorava ler livros da escola. Ela lia só aqueles livros que a escola indicava. E sabe aqueles livros que você lê para fazer prova no final da leitura e avaliar se você realmente tinha lido? Ela só fazia isso. A leitura para ela era uma leitura obrigatória. Como ela assistiu o filme do Harry Potter
e gostou, eu falei, puxa, é uma sacada, é uma chance de dar um livro a ela, um livro grosso, né, que tinha mais páginas, mais de 100 páginas. E que talvez que ela tenha uma chance de gostar, talvez eu consiga despertar, né, ela o gosto por uma leitura que não seja só essa leitura indicada pela escola. E aí eu emprestei os meus livros para ela, emprestei, não dei, emprestei os meus livros para ela. E aí foi a chance, foi a forma que eu tive de incentivar a ler outros livros que não eram só aqueles que a professora de literatura, a professora de língua portuguesa mandava ler valendo nota. Porque quando você faz isso, você está obrigando a criança ali, você não está dando, despertando prazer nela de leitura, né? Então foi uma chance que eu encontrei de formar mais uma leitura, de incentivar mais uma leitora. E deu certo. E você, como mãe, como esposa, como profissional, sua rotina deve ser bem corrida, né? Uhum. Você deve ser bem ocupada. E que horas você consegue ler? Em quais momentos do dia, da semana? Eu sempre tive o hábito de ler antes de dormir. É a forma de relaxar. Eu tenho dificuldade de dormir, então a leitura me ajuda muito. E o que me contribuiu? Depois, quando a Malu nasceu, a minha filha de 4 anos, isso ficou meio difícil, porque a amamentação e os cuidados com ela, e ler para ela, e bota para dormir, isso foi ficando meio enrolado. Agora com ela com 4 anos, a gente já melhorou essa rotina. E outra coisa que eu fiz mais uma coisa que contribuiu para o meu hábito de leitura ultimamente, foi parar de ver TV. Eu não vejo mais TV. E aí, há 2 anos eu não vejo mais TV. Então, facilitou para voltar a ler à noite. Assim, vejo TV com a minha filha, desenho, só desenho, mais nada. Você tem alguma dica para dar para os pais, para os familiares, para influenciar as crianças a lerem? Ah, eu tenho. Tenho várias dicas. É, desde criança muito pequenininha, bebê, a gente dá aqueles livrinhos de banho para criança brincar no banho, para ela lendo que existem páginas, existem letras, existem imagens. Ver a importância do livro. Ler durante a noite para os filhos, para os sobrinhos, para os afilhados, para qualquer outra criança. Relaxa, lê, relaxa. E é assim, não é ler a qualquer horário, cada dia num horário. A gente tem que ter uma rotina. Deu, por exemplo, 9 horas da noite, vamos para cama, desliga a TV, lê um livro. Boa noite, meu filho. Tchau, vai dormir. Isso você ajuda a criança a entender que isso ler na hora de dormir relaxa, né? É uma forma da gente relaxar, de ter um sono mais tranquilo, e ela vai criando esse hábito da leitura. Ir a livrarias, comprar livros, presentear com os livros, ir a bibliotecas. Essas são as dicas, eu acho que tem funcionado. Eu tenho usado muito isso. E tem funcionado fazer a leitura uma coisa prazerosa e não obrigatória. A gente não pode ler por obrigação, isso é por prazer. Muito obrigada pela entrevista. Um prazer. Eu fiquei muito honrada de ter sido escolhida.